Oi, meu povo, trazendo um assunto aqui que foi bastante tema da coletiva pós-jogo contra o Paysandu e tem sido tema, né? Enquanto os erros individuais deste elenco continuarem acontecendo, enquanto a janela de mercado estiver aberta, a gente vai falar sobre peças que poderiam estar agregando mais no elenco, sobre essa montagem que foi feita, enfim, sobre todo o trabalho que vem sendo feito ou não vem sendo feito pelo Atlético para atuar no mercado, para trazer reforços importantes para o Atlético, para que ajudem o Atlético a sair, né, dessa espiral de uma fase, para que consigam mudar alguma coisa no trabalho do Odair, enfim. Vamos discutir aí, porque o Odair acabou falando muito sobre isso nas suas respostas na coletiva, né? Deixou bem claro aí pontos, né? Que precisa sim de reforços, precisa principalmente de volantes para fazer a mudança de estrutura que ele quer fazer no time, que se ele mudar a estrutura agora, ele deixou bem claro que vai levar mais gols e que para mexer nessa estrutura ele precisa principalmente de volantes, que é coisa que o Atlético não tá conseguindo trazer, tá se enfiando, né, em novelas, enfim. Tá difícil. E aí, por conta disso, ele fala, né, estamos pagando aí pelos erros individuais. Se não fossem erros individuais, inclusive o Atlético estaria no G4, estaria na briga pelo acesso. E, enfim, diante disso, ele fala muito, né, sobre azar, que o Atlético está com azar no mercado, que ele não pode transferir a responsabilidade para o diretor de futebol, né, o Eduardo Freeland, que inclusive estava presente na sala de coletiva, do presidente, enfim, do clube, que o clube está colocando dinheiro nas negociações, mas está levando azar porque as coisas não estão acontecendo, não estão funcionando, sobre jogadores que não são importantes, estão encostados nos clubes, e a partir do momento que o Atlético começa a querer eles, né, se dá o sinal ali de que tá sondando o atleta, ele passa a ser, volta a ser importante no clube onde ele tá, ou então triplica o valor, ou então o que acontece é que o jogador acaba recebendo uma proposta de outro time que não existia e vai para esse outro time. A pergunta, né, do vídeo, inclusive, será mesmo que o Atlético tá tendo azar no mercado? Será que a gente pode falar sobre azar, que tudo isso que vem acontecendo é mesmo questão só de azar do Atlético no mercado? O Odair, inclusive, deixa bem claro quão atuante ele está sendo, né, para fazer a janela do Atlético. Diz que tá lá todo dia vendo o jogador, enfim, fazendo parte mesmo dessa busca pelos reforços. E eu entendo, lógico, que ele não chegaria numa coletiva e colocaria, né, a responsabilidade em cima do presidente, em cima do diretor, ainda mais quando foram lá ter uma conversa com ele no vestiário após mais um empate com sabor de derrota. Entendo tudo isso, até porque nas outras respostas ele deixa entre linhas de que ele precisa de reforços, né? Ele precisa dessas contratações logo, mas não vai deixar aí, ele fala que não vai botar responsabilidade no clube, na atuação do presidente, na atuação do diretor, mas a gente sabe, né, que claro que isso faz parte da responsabilidade da gestão. Montar o time, trazer os reforços, né, na metade do caminho para corrigir a rota, tudo isso faz parte da gestão, faz parte do presidente, que a gente sabe, inclusive, que nada, a gente tem um presidente onde nada acontece sem que ele dê o sim final, sem que ele, né, tenha a única caneta com tinta que a gente brinca ali. A gente sabe que nada acontece no Atlético sem que Mário Celso Petralha fale sim. A gente já falou sobre muitos diretores de futebol que acabaram passando no Atlético e passaram até em branco sem conseguir atuar, porque a gente sabe no fim que a opinião que importa, a decisão final é de uma única pessoa. E aí, bom, se o Odair não pode botar responsabilidade neles, eu estou aqui, a Tretes está aqui para comentar sempre que eu jogo sim a responsabilidade no presidente, eu jogo sim a responsabilidade no diretor de futebol ou nos diretores de futebol, né? Afinal, o Atlético gosta de demitir, trazer outro, assim, né? Que a gente não pode culpar só um num ano só, né? Que a gente, no caso aqui, vai ter que falar sobre dois, né? Que é o Possebon e o Freeland, que está ocupando o posto agora, né? Então, assim, não acho que a palavra que a gente tem que usar é azar.
Não acho que o Atlético está tendo azar no mercado, até porque o azar, na verdade, é para falar de incompetência, né? O azar, ele acompanha a incompetência que vem acontecendo no Atlético. Eu acho muito engraçado a gente começar a falar sobre os clubes fazendo jogo duro na hora de vender o jogador, quando o Atlético fez isso a vida inteira. Então agora, né, tá aí provando o seu próprio veneno no mercado. Isso vai acontecer, lógico. Afinal, o mercado do futebol mudou bastante. E talvez faltou aí para essa gestão começar a entender que sim, mudou, né, gente? E aí, beleza. A questão não é dinheiro. Fica muito difícil a gente não botar responsabilidade para falar que o Atlético está botando dinheiro. Beleza, colocou dinheiro no Léo Pelé, colocou dinheiro no Viveiros agora para trazer. Mas aí quando tem a oportunidade de trazer um volante do River Plate, me demora para responder o River Plate. E quando finalmente responde com valor ali abaixo do que foi negociado. Então, assim, tão de sacanagem também ao falar sobre isso, né? Azar não é azar, é incompetência. O Atlético teve zilhões de oportunidades nessa Série B para fazer um trabalho bem feito. Afinal, é o maior clube da Série B, é o clube que tem mais estrutura e o clube que deveria ter mais dinheiro para investir, né, no seu time. Então a gente vai começar do começo, vou começar do começo aqui para vocês. Primeiro, a montagem desse time para a Série B. Ficou muito clara a falta de planejamento do Atlético para montar esse time. Para mim, a única ordem e o único pensamento foi economia. O Atlético decidiu cortar todos os gastos possíveis, porque assim, né, o rombo, a diminuição de dinheiro que o clube arrecada é grande a partir do momento que ele é rebaixado, e por isso eu falo da economia burra, porque se tivesse trazido reforços, né, já em 2024, poderia ter evitado um rebaixamento. Enfim, não trouxe, foi rebaixado, acabou montando um time, o time mais barato possível para jogar a Série B, porque achou aí na arrogância, na soberba, a gente pode dizer o que for, que seria fácil, né, já que o Atlético é o maior time da Série B, ou era, né, porque agora já conseguiram reduzir o Atlético de tamanho. Que seria fácil, que o Atlético, né, jogaria essa Série B fácil, ia subir fácil. Esqueceram que jogar uma Série B é muito diferente de jogar uma Série A, né? Então, o erro de planejamento já começa aí, quando você monta um time claramente sem nenhum planejamento, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo, sem saber se as peças se encaixam, sem saber um jeito de jogar, né, sem ter definido um jeito de jogar que o Atlético quer jogar. Enfim, traz aí meio que na economia, trouxe alguns que beleza, tem uma certa experiência em Série B, acabaram aí, a gente pode falar de azar, acabaram não dando certo aqui, o Dudu se machucou um monte por aqui, enfim. Fato é que o Atlético não soube planejar o time desde o começo. E aí o segundo erro é que o Atlético teve chances a mais neste ano de Série B para reforçar o time, para corrigir o time. A gente começa com a primeira janela que abriu no ano, que foi aquela janela ali pequena, sim, mas houve a janela do Mundial de Clubes, em que a gente vê, por exemplo, o rival que já começou ali a movimentação atrás dos jogadores antes da janela abrir, e quando a janela abriu já estava com tudo certo, foi lá, registrou os reforços que estão dando resultados agora, né, para eles, inclusive. O Atlético, o que fez? Dormiu no ponto. Não trouxe ninguém, não se mexeu. Assim, onde está a vontade e a responsabilidade, então, da gestão de trabalhar nisso? E aí, então, temos a janela da metade do ano, né? Essa sim, janela normal, que acontece sempre. E o Atlético trouxe aí os seus reforços, né? Kevin Viveiros, Steven Mendonça, Gaston Benavides e o Aguirre, que agora a gente pode jogar aí também no azar, que se machucou. Não sei se o Atlético já sabia dessa possibilidade de se machucar também. Vamos botar na conta do azar essa lesão aí, então. Trouxe os seus reforços, mas os principais reforços que já sabia há muito tempo que precisava, que é volante, é zagueiro. O zagueiro, vou começar até pelo zagueiro. O zagueiro parece que ligaram um alerta só agora, que precisa de um zagueiro, e aí voltam ao mercado atrás de trazer, né, mais alguém, principalmente agora com essa lesão do Aguirre. Mas o mais importante de tudo, volantes. E é nisso que o Odair até responde mais especificamente, porque ele sabe que o trabalho dele passa muito por volantes,
vai depender muito de volantes para ele fazer alguma mudança nesse time. E aí ele fala sobre o azar justamente isso, que as coisas não estão acontecendo, principalmente para trazer alguém nessa função. Mas, gente, pelo amor de Deus, o Atlético se envolve em novela pelo Lucas Sacha, né? Foi atrás de outros aí também, né? Uma demora do caramba para negociar. Recebe 2 não de Duqueiroz, né? Ou seja, já é, sei lá, quinta, sexta opção de volante para trazer, mas foi incompetente em, né, em se botar em novelas, em não responder o River Plate. E quando responde 10 dias depois, com valor abaixo, é lógico que o River Plate vai, né, aceitar a outra oferta, tanto é que foi pro Vélez. Enfim, não é azar, é incompetência. Incompetência é essa que fica muito clara, inclusive até na outra resposta, né, que o Odair diz, porque até 30 minutos atrás o jogador não tinha proposta de outro clube, daí aparece a proposta de outro clube e ele decide ir para o outro clube. O Atlético também deixou de ser um clube atraente, deixou de ser um clube em que os jogadores querem vir. Ninguém quer vir para um clube que está bagunçado, um clube que sabe, né, que onde o jogador vai vir aqui, vai pegar uma crise em que ele vai ser cobrado o tempo inteiro, que a torcida não tá nada feliz com o time. Quais são os atrativos para você vir pro Atlético hoje? Então é claro que se surgir uma outra proposta ali, né, não precisa nem ser tão melhor, um pouquinho melhor no clube mais organizado, é lógico que o jogador vai preferir ir para outro canto. E a culpa de tudo isso é justamente quem? Da gestão que deixou o Atlético sair de um clube que seria um modelo, aí o clube organizado do Brasil, para virar essa bagunça que virou agora. Então, desculpa, falar de azar não dá. Vamos dar nome aos bois? É incompetência e sim, a responsabilidade passa pela gestão, passa principalmente pela diretoria e passa sim pelos diretores de futebol, né? Esses eu até culpo um pouquinho menos, que a gente sabe que quem manda, quem diz sim não, né? Eles dependem muito disso. Mas, querendo ou não, é trabalho deles e a responsabilidade são deles sim. Então, se o Odair não pode colocar a responsabilidade, a gente coloca a responsabilidade. Então, não vamos ficar falando sobre azar, vamos falar sobre incompetência, que tá custando muito caro pro Atlético, porque até falando aí sobre ter atingido o teto ali do time, o Odair, por conta das peças, ele falou que espera que não, mas sinceramente a gente não consegue ver melhorias nesse clube, nesse time, nesse elenco, se não for com reforços. Agora a gente tá tendo que recorrer à base para isso, né, porque o Atlético não tá trazendo ninguém, sabendo que deveria trazer e deveria ter trazido mais rápido, deveria ter atuado muito melhor nesse mercado do que vem atuando. Então não é sobre azar, é sobre incompetência. É isso, galera. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui na Threads. Até mais!